Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre a soberania. Então, nós vamos abrir em Apocalipse 3:14, que diz o seguinte: E ao anjo da igreja dos Laodiceias escreve: Estas coisas dizem a mim, a fiel e verdadeira testemunha, e o princípio da criação de Deus. Eu conheço as suas obras. Este termo do princípio da criação quer dizer, o termo grego, ele indica a posição principal. E também no início, no começo, na posição ou na condição de governador, de ser soberano. Este amém é uma transliteração à palavra verdade, o ser do princípio da criação. Isso significa que Jesus ele era membro e agente da criação, que nós vemos isso em João 1:3 fala assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, desde Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, João ele cita a exigência de Jesus na eternidade, passada com o nosso Pai, comunica algo, uma expressão divina, que nós podemos ver isso em Salmo do 19:1-4, que a palavra do nosso Pai ela é efetiva e fala das coisas que passaram a existir, e que nós podemos ver isso em Isaías 55, do 11 ao 12. Então nós vemos a soberania dos dois na criação do mundo, onde Jesus, o Messias, ele já estava lá. Onde em Colossenses 1:16 fala assim: porque dele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visivelmente e invisível, seja elas trono, domínio, principados ou potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Aqui está falando que Cristo ele é soberano sobre a criação, porque ele é o Criador. Foi ele que criou todas as coisas. Ele faz menção aos tronos, às dominações, os principados, os potestades. Então Paulo ele afirmou a supremacia de Cristo sobre toda a criação. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Tudo foi criado para ele, isso se submete à presença dele, aquele que sustenta toda a criação, onde ele já existia antes da criação. Então essa soberania tem também domínios locais. Em Atos 10:11 fala o seguinte: e viu o céu aberto, e descendo sobre ele um certo vaso, como se fosse um grande lençol, amarrado pelos 4 cantos, sendo abaixado sobre a terra. Ou seja, a soberania dos céus e da terra, ele tem controle sobre esses dois. E também nós vamos ver a soberania referente ao domínio e autoridade, que nós podemos ver isso em Lucas 20:20, e eles vigiando enviaram espias, a qual se fingiram de homem justo, para o apanharem em algumas palavras e os entregarem ao poder e à autoridade dos governadores. Então aqui até os líderes religiosos, eles queriam que Jesus, o Messias, fossem presos. Então eles provavam e pediam a sua opinião sobre alguns casos polêmicos da época. Mas o Messias, ele tinha o domínio e a autoridade, e essa soberania que foi dada a ele, eles não conseguiram pegá-lo.
Em 1 Coríntios 15, 24, fala assim: então verá o fim, quando ele tiver entregue a Deus, ao Pai, quando ele tiver derrotado todos os governos, autoridades e poder. Sendo assim, ele está falando que o Messias, ele ser ressurreto, ele conquistará e submeterá todas as coisas, inclusive o último inimigo, que é a morte, e ele reinará. Paulo, ele menciona um plano do nosso Pai, o qual ele nos assegura que a história terminará com o Pai triunfando sobre o mal, e o seu povo, ele reinará com Cristo para sempre. Isso está em 1 Timóteo 2,12. Então nós vemos também que os escritos de João, ele também se refere que o Messias, ele também estava desde a criação do mundo, no princípio. E em 1 João 1 diz o seguinte: o que era desde o princípio, e ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos apalparam a palavra da vida. Essa palavra que está escrito aqui é desde o princípio. Lembre tanto Gênesis 1 quanto João 1:1. O propósito do nosso Pai e do seu Filho tem uma dimensão eterna. João, ele escreve como testemunha ocular. O Messias, ele não é uma simples visão espiritual, mas um verdadeiro ser humano. Ele é a palavra encarnada. Então, João 1,14, ele nos dá a vida eterna, e todo aquele que nele crê vai viver eternamente com ele. E nós vimos a soberania dele, do Messias, no ministério dele. Em João 2, fala que desde o começo do ministério de Jesus, ele manifestou a sua glória e os discípulos creram nele. Então, aonde ele passava, ele provocava curas, sinais, maravilhas. Ele alimentou as multidões, curou o cego, ele ressuscitou o Lázaro. João 8,25 fala assim: e disseram então, quem tu és? Então Jesus disse, isso mesmo que desde o princípio vos disse. Aqui fala da divindade de Jesus, da soberania dele, que ele estava presente desde o princípio. Em João 15, 27 fala assim: e vós também dareis testemunho, porque está comigo desde o princípio. Então, ele pede para os seguidores de Jesus, ele fala do Antigo Testamento, onde o povo, ele fazia escatologia do nosso Pai, e ele é chamado de suas testemunhas para as nações. Quando nós nos encontramos isso também em Isaías 43, do 10 ao 12, e em Isaías 44, 8. E nós cristãos, nós temos a promessa da ajuda do Espírito em todo o tempo que nós vivemos. Isso está em Mateus 10, 20, em Marcos 13, 11, em Lucas 12, 12, onde o Espírito, ele exerce uma parte da sua missão na igreja. Nós encontramos em Atos 1:8, em Lucas 24:48, em Atos 5:32, em Atos 6:10. Eu quero que você continue pensando na soberania do nosso Pai. Dê um like, se inscreva no nosso canal e amanhã nós falaremos mais sobre isso.